Olá, seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 9, tensão térmica. Uma estrutura, quando sujeita a uma variação de temperatura, ela pode sofrer uma expansão quando aquecida e pode sofrer uma contração quando resfriada. A equação que permite calcular a variação do comprimento de uma estrutura quando sujeita a uma variação de temperatura é ΔT, é a variação do comprimento devido às variações de temperatura, é a integral de alfa ΔT dx. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, é uma grandeza que expressa a capacidade que o material tem em dilatar. Em unidades do Sistema Internacional, é o grau Celsius a menos 1, também conhecido como grau recíproco. ΔT é a variação de temperatura dos pontos da nossa estrutura. Se o material for homogêneo e isotrópico, o alfa é constante, ele não varia com a posição. E se também a variação de temperatura for constante e não variar com a posição, podemos escrever essa mesma fórmula, resolvendo a integral, tirando que é constante para fora, integral de dx de 0 a L é L. Temos então que a variação do comprimento, devido a efeitos térmicos, é igual ao comprimento inicial da estrutura, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. A viga rígida mostrada na figura é fixada no topo dos 3 postes feitos de aço, módulo de Young 200 GPa e coeficiente de dilatação linear de 12 vezes 10 a menos 6, e alumínio, cujo coeficiente Young é 73,1 GPa, o coeficiente de dilatação linear 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Cada um dos postes tem um comprimento de 250 mm, quando nenhuma carga é aplicada à viga, e a temperatura é T1 igual a 20 graus Celsius. Determine a força suportada por cada poste se a barra for submetida a uma carga uniformemente distribuída de 150 kN por metro e a temperatura for aumentada para T2 igual a 80 graus Celsius. Então, observe aqui o poste de aço, o poste de alumínio e o outro poste de aço. Todos têm o mesmo comprimento, 250 mm. O diâmetro dos postes de aço é de 40 e o de alumínio de 60 mm. Aqui nós temos uma viga de 600 mm de comprimento, ou 0,6 metros, e uma carga distribuída retangularmente de 150 kN por metro. Fazendo o diagrama de corpo livre, F1 é a força de contato entre o poste de aço e a viga. F2 é a força de contato entre o alumínio e a viga. E F3 é a força de contato entre o outro poste de aço e a viga. A carga distribuída pode ser trocada por uma carga concentrada de 90 kN. Esse valor é obtido da área desse retângulo, da carga distribuída, que é 150 vezes 0,6 metros, que resulta em 90 kN. E ela está aplicada bem no centroide do triângulo, que é um ponto central, que é no meio. Aplicando as equações da estática, somatório dos momentos em relação ao ponto 2 está aqui, bem no meio, poderia ter escolhido 1, poderia ter escolhido 3, qualquer ponto, os resultados obtidos serão os mesmos. Escolhi o ponto 2 porque o momento da força F2 é zero em relação a esse ponto e o momento da força 90 também é zero. Com isso, eu já elimino 2 momentos. F1 tem um momento no sentido horário, negativo. F3 tem um momento no sentido anti-horário, positivo. Daí nós temos que mais F3 vezes 300 menos F1 vezes 300 igual a zero. Resulta que F1 é igual a F3. Somatório das forças em Y. F1 mais F2 mais F3 tem que ser igual a 90. Como F1 é igual a F3, podemos substituir F3 por F1. Temos que 2F1 mais F2 é igual a 90. Uma equação e 2 incógnitas. As equações da estática não são suficientes para se resolver esse problema. Temos então um sistema estaticamente indeterminado. Precisamos ir atrás de outra equação.
a equação de compatibilidade. A área da seção transversal do poste de aço é πr ao quadrado, onde o R vale 20, pois o diâmetro vale 40, resultando numa área de 1.256,64 milímetros quadrados. A área da seção transversal do tubo de alumínio é π vezes R ao quadrado. O raio da poste de alumínio é 30, porque o diâmetro vale 60, resultando na área de seção transversal de 2.827,43 milímetros. Observe que os postes estão fixos na viga. Então, se o aço aumentar de comprimento, o alumínio também tem que aumentar de comprimento, e do mesmo valor. Ou seja, a variação do comprimento dos postes tem que ser a mesma. Logo, a variação do comprimento do aço, do poste de aço, tem que ser igual à variação do comprimento do poste de alumínio. Essa variação de comprimento é sujeita a dois fatores, um térmico e o outro mecânico. Quando aquecemos, aparecerá forças aqui. Então, nós teremos uma variação do comprimento devido ao aquecimento, que é o térmico, que vai fazer com que esse comprimento aumente. À medida que esse comprimento aumente, isso aqui é fixo, vai aparecer uma força de contato aqui, o F1, F2, F3. Essa força vai fazer com que o comprimento diminua. Daí nós temos então duas variações de comprimento, uma devido ao efeito térmico e outra devido ao efeito mecânico. A do efeito térmico é positivo porque há um aumento no comprimento, e a do efeito mecânico é negativo porque há uma diminuição. O raciocínio serve também para o poste de alumínio. A deformação térmica é dada pela equação L alfa delta T, e a deformação mecânica é dada por força vezes L sobre A, equação essa que nós demonstramos em aulas passadas. Temos L em todas as parcelas, podemos cortar. Rearranjando, a força no aço sobre o EA do aço, menos a força do alumínio, no poste de alumínio sobre o EA do alumínio, é o alfa do aço menos o alfa do alumínio vezes a variação de temperatura. Substituindo os valores conhecidos, o E do aço é 200 gigapascal. A área da seção transversal do poste de aço, 1.256,64. O E do alumínio, 73,1 giga. E a área da seção transversal do alumínio, 2.827,43. O coeficiente de dilatação linear do aço foi dado, 12 vezes 10 a menos 6, e do alumínio também, 23 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura foi de 20 até 80, então a variação é de 60. Fazendo-se as contas, teremos que 0,04 F1 menos 0,048 F2 é igual a menos 6,6. Temos agora uma outra equação. Observe que agora são duas equações e duas incógnitas. Podemos resolver esse sistema facilmente, resultando em F1 menos 16,7 kN e o F2 123,4 kN. Esse valor negativo nos mostra que o sentido da força que nós adotamos para F1 e F3 é o sentido ao contrário, então nós temos que corrigir. Isso mostra que o poste de aço e os postes de aço estão sendo tracionados, enquanto o poste de alumínio está sendo comprimido. Então a força em cada poste suporta é o poste 1, 16,7 kN de tração, o outro poste de aço 16,7 kN de tração e o poste de alumínio de 123,4 kN de compressão. O tubo de bronze, módulo de Young 103 gigapascal, coeficiente de dilatação linear 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e a tensão de escoamento 345 megapascal, tem raio interno de 12,5 mm e espessura de parede de 5 mm. Se o gás que passa por ele mudar a temperatura do tubo uniformemente de TA igual a 60 graus Celsius em A para TB igual a 15 graus Celsius em B, determine a força axial que ele exerce sobre as paredes. O tubo foi instalado entre as paredes quando a temperatura ambiente era de 15 graus Celsius. Então observe aqui, inicialmente tudo estava a 15 graus Celsius. O
tubulação de cobre de 2,4 metros de comprimento. Quando o gás começa a entrar aqui, a temperatura do ponto A, que era de 15, passa a ser 60. A temperatura do ponto B, que é 15, que é igual à temperatura ambiente, continua nos 15. Então veja que ao longo do tubo a variação de temperatura vai ser diferente. Esse ponto sofreu uma variação de temperatura que foi de 15 para 60, 45. Esse outro ponto aqui vai sofrer uma variação de temperatura menor, que é 35, aqui 25 e aqui é 0. Com isto, podemos construir um gráfico da temperatura versus o comprimento da tubulação. Coloquei em milímetros, 1000 milímetros. No ponto A, a temperatura é de 60. E no ponto B, a temperatura é de 15. Vamos achar a equação desta reta. A equação dessa reta é Tx igual a 60, que é o termo independente, onde a reta corta o eixo vertical. Essa reta é decrescente, então a inclinação dela é negativa, e é cateto oposto sobre cateto adjacente. 45 dividido por 2,4 vezes 10 à terceira, que resulta em 0,01875x. Esta equação é a equação desta reta. Esta equação é a equação que nos informa a temperatura de cada ponto da tubulação. Logo, a variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial, é a Tx menos o T0. Esse é o delta Tx, que é o Tx menos T0. O Tx é 60 menos 0,01875x, menos o T0, que é 15, resultando nesta expressão. O raio externo da tubulação é igual ao raio interno mais a espessura, que resulta em 17,5 milímetros. Temos que a área da seção transversal da tubulação é uma coroa circular, então é a área externa menos a área interna. πr externo ao quadrado menos r interno ao quadrado. O raio externo é 17,5 milímetros e o interno 12,5, resultando que a área da seção transversal deste tubo será de 471,24 milímetros quadrados. Temos então que esta tubulação tem um comprimento de 2,4 e ela está fixa nas duas extremidades. O efeito térmico faz com que aumente o comprimento dela, aparecendo uma força mecânica que faz com que haja uma diminuição no comprimento, que volte a ter os 2,4, porque está fixa nas duas extremidades, ela não vai aumentar nem diminuir o tamanho. Então, a deformação térmica é igual à deformação mecânica. Podemos escrever então que a deformação mecânica é igual à térmica. A deformação mecânica, vimos em aulas passadas, é a força vezes o comprimento da tubulação dividido por EA. E a deformação térmica, pelo fato do ΔT variar com x, temos que usar a integral. Integral de alfa, ΔTx dx. Substituindo o ΔTx, obtemos essa expressão. Basta agora resolver a integral. Veja que eu tirei tudo que é constante para fora da integral. Integral de 45 dx é 45x. Como x varia de 0 a L, dá 45L. Integral de 0,01875x vai dar 0,01875x ao quadrado sobre 2. L ao quadrado sobre 2. Passando esse L aqui para dentro do parênteses, podemos cortar. 45L dividido por L dá 45. L ao quadrado dividido por L dá L. Substituindo agora os valores, o módulo de Young é 103 gigapascal. A área é de 471,24 milímetros quadrados. Veja que gigapascal vezes milímetro quadrado, esse resultado aqui já dá em quilonewtons. Coeficiente de dilatação linear, 17 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. E o ΔT está em graus Celsius. Veja que o grau Celsius, veja o grau Celsius a menos 1, corta, sobrou quilonewtons. Fazendo-se as contas, resulta em 18,57 quilonewtons, que esta é a força que atua, a força axial que exerce sobre as paredes. E se exerce sobre as paredes, também exerce sobre o tubo. E você, engenheiro, já tem que começar a acostumar sempre a perguntar: essa estrutura está segura?
A tensão de trabalho, a tensão que está atuando aqui na tubulação é menor que a tensão de escoamento. A tensão atuante, a tensão de trabalho é a força dividido pela área. Força 18,57 kN, área 471,24 mm². Coloquei a força em newtons, a área em milímetros quadrados, porque newton por milímetro quadrado é megapascal. Isso tem que ser menor que 345 megapascal para que a nossa estrutura esteja segura. Daqui nós temos o resultado de 39, megapascal, que é menor que 345. Portanto, nossa estrutura está ok. A tensão de trabalho é menor que a tensão de escoamento, não haverá escoamento. Com isto, chegamos ao final de mais uma aula. Não se esqueça de inscrever no canal. Também não se esqueça de dar um like ou um dislike. Um like se você gostou, um dislike se você não gostou. Mas deixe um comentário dizendo que você gostou e fazendo críticas construtivas para o que você não gostou. Ajude esse canal, é um canal de educação, ajude ele a crescer, divulgue. O nosso país está precisando muito de educação.